você tem dificuldade de conversar com seu chefe, de ter uma conversa para promoção, uma dificuldade de relacionamento no dia a dia e fica pensando, poxa vida, como é que eu vou ser promovido, promovida, se eu mal consigo me relacionar com meu chefe de uma maneira construtiva, positiva, enfim, fico até achando que ele já tem as preferências dele e talvez não vá funcionar para mim. Calma, calma, calma. Se eu te disser que você pode ser promovido independente do chefe que você tem, independente de quem seja o seu líder, a sua líder, aí você deve estar pensando assim, não, Patrícia, é porque você não conhece o meu gestor, você não conhece a minha gestora. Então escuta esse vídeo aqui, você vai entender que a sua promoção ou até mesmo a sua não promoção não tem nada a ver com o seu gestor e tem uma solução sim para resolver essa questão e você conquistar a tão sonhada promoção, inclusive até uma posição executiva. Sou Patrícia Gopian, eu ajudo pessoas comuns a serem promovidas no mundo corporativo. Eu tô aqui para te contar como a diretoria pensa e o que precisa na hora de promover alguém. E tem uma coisa que é muito recorrente, que é você pensar assim, bom, para eu ser promovido ou promovida, eu preciso ter um bom relacionamento com o meu chefe. E o que é esse bom relacionamento com o chefe? Por que é que muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda de ter uma conversa tranquila, uma conversa de desenvolvimento, uma conversa no caminho para uma promoção? E aí muitos acabam se fechando, né? Porque diante dessa dificuldade, logo vem à mente, poxa, se eu mal consigo me relacionar com o meu chefe, como é que eu vou crescer? É verdade, você precisa aprender a se relacionar sim, mas não é só com o seu gestor, não é só com o seu chefe. E entender por que é que você não consegue se relacionar bem com o seu chefe é uma chave também para destravar a sua comunicação de uma forma ainda mais ampliada, de uma forma que vai te levar sim para um alto nível de gestão, que vai te levar para uma posição de executivo e de executiva. E por que eu estou te falando sobre a importância da comunicação e principalmente para chegar até uma posição executiva? Porque um executivo, uma executiva é um profissional que entrega resultado através de pessoas. Então, como você pode entregar resultado através de pessoas, mobilizar pessoas, fazer com que um time todo trabalhe a favor de um único propósito, buscando resultados superiores, se você hoje mal é capaz de mobilizar o seu gestor e a sua gestora? Sabe por quê? Porque a liderança, né, diferente do que muitas pessoas acreditam, a liderança não é só com o seu time. Liderança a gente não faz só com o liderado. Uma liderança de alta performance, e isso é muito diferente, porque você escuta por aí sobre liderança, mas o que estão te ensinando o tempo todo é como seu chefe e muitas vezes você acaba tendo que fazer uso de um crachá. Se você não é líder, um dia será, se você me acompanha. Agora, se você já é um líder, você sabe do que eu estou te falando, mas tem um lance que é fazer a liderança, inclusive do seu gestor, inclusive dos líderes da companhia, porque quem tem liderança de alta performance faz a liderança com pares e com gestores, e também, obviamente, com os seus liderados, mas aí leva o seu time, os seus liderados, para um patamar de entrega que você nunca viu antes. Mas vamos falar da liderança para o seu gestor, como você sim lidera, não o seu gestor, mas principalmente a sua carreira, como você toma frente desse assunto e como você é sim a pessoa que vai conduzir e vai passar por, obviamente, ter um bom relacionamento com o seu gestor. Mas vamos entender primeiro o que é ter um bom relacionamento com o seu gestor, porque muitas vezes as pessoas confundem ter um bom relacionamento, ter um bom relacionamento pessoal, ser amiguinho, sair para tomar café, conversar sobre amenidades, enfim, não é nada disso. Isso não é um bom relacionamento com o seu gestor. Um bom relacionamento com o seu gestor, uma boa conversa com a sua liderança, começa com uma conversa sobre negócios, uma conversa sobre como fazer com que a área e a própria empresa entregue resultados maiores. Enquanto você conversa com o seu chefe, com a sua chefa, né, com a sua gestora, sobre amenidades, sobre o fim de semana, sobre isso, sobre aquilo, seja lá o que for o tema, futebol, os homens, né, não importa. Nada disso é o que está definitivamente te colocando no caminho para uma promoção. O que vai sim te colocar no caminho para uma promoção é você ter uma conversa sobre negócio, é ter uma conversa sobre desenvolvimento, sobre o seu desenvolvimento, inclusive, é ter conversas que te desafiam, conversas que te fazem melhor, conversas que fazem com que você seja parte de um resultado maior, que você seja sim também um facilitador
presta atenção, um facilitador dos desafios, das metas, dos objetivos do seu líder. Isso tudo faz muita diferença. Isso é a conexão que eu vou te ensinar aqui. É sobre isso que eu tô falando. Eu não tô falando do tipo de conversa pura e simplesmente no âmbito pessoal. E por que eu estou chamando a sua atenção sobre esse ponto? Para que você elimine um obstáculo da sua frente, que é você olhar, ver um par que tem uma conexão pessoal com o seu líder e fica pensando assim, ah, tá vendo? Aqui não vai ter chance para mim, né? Porque olha só, fulano ou fulana é super próximo, são amigos, né? E aí você acredita que é esse tipo de relacionamento que vai te levar para um cargo executivo. Não é esse tipo de relacionamento. Não é isso que vai fazer a sua promoção acontecer. Então, se tem um parceiro que por alguma razão tem uma afinidade pessoal com o seu líder, deixa isso pra lá, não foca nisso. O que eu vou te mostrar aqui é que, na verdade, você sim é que vai encontrar a solução através desse vídeo e é você que vai mudar. É você que vai criar essa conexão com o seu gestor, com o seu líder, através de uma conversa para promoção, através de um tipo de conexão de um futuro executivo e de uma futura executiva, e não para ser amiguinho ou puxar saco ou qualquer outra coisa, né? Ah, mas Patrícia, não tem esse lance de carta marcada? Não tem gente que é promovido porque é amiguinho do chefe? Até pode ter sim, não vou dizer que não tem, até tem, um caso ou outro até tem, mas muitas vezes o que promove é justamente ter uma conexão de negócio, é uma conexão como um futuro executivo com uma futura executiva, mas você que ainda não foi treinado para isso, você que ainda não sabe como fazer isso e não é culpa sua, que você se sinta perdido em como criar essa conexão positiva e de trabalho com o seu líder, de novo, não é culpa sua. Por que não é culpa sua? Porque ninguém ensina, ninguém te disse qual é a forma certa, qual é o mindset de um executivo, qual é a mentalidade que te aproxima das pessoas de maneira a construir resultado e carreira, de maneira a te levar até uma posição de executivo e de executiva. Todo mundo o tempo todo só te ensina a ser um executor ou uma executora. Todo mundo o tempo todo te ensina tecnicamente como fazer o seu trabalho. E saber tecnicamente como fazer o trabalho não quer dizer que você aprendeu a se relacionar com pessoas. Não quer dizer que você aprendeu também a conduzir a sua carreira. Então, o fato de você ser muito bom tecnicamente pode até mesmo ser uma barreira. Por quê? Porque quanto mais técnico, mais você vira o seu olhar, e eu vou até dizer aqui, se afunda na execução. E eu preciso te dizer que o melhor executor, a melhor executora, não será executivo. Nós não promovemos os melhores executores, nós não promovemos as melhores executoras. Nós até elogiamos, né? E aqui eu tô te falando como diretora, tô te falando como alguém que fez essa carreira. Eu fui de assistente a diretora e eu sei exatamente como o mundo corporativo funciona. Eu sei exatamente quais são as regras para promoção, quais são as regras desse jogo, regras que não são claras, regras que não são ensinadas, você não aprendeu na faculdade, nem em pós, nem em MBA, nenhum curso de especialização, curso de projeto, de Excel, de qualquer coisa que venha à sua mente, nada disso. Nenhum desses cursos aí te ensinam a ser um executivo, uma executiva. Muito te ensinam como ser melhor tecnicamente. E quanto mais técnico você é, olha só que perigo isso, quanto mais técnico você é, mais você acredita que o jeito de se conectar com as pessoas é mostrar quão técnico você é, quanto você sabe daquilo, quão bom você é naquela função, e até mesmo pode acreditar que se você tem um conhecimento técnico, não é possível que alguém não te escute, né? A razão vai prevalecer, o seu conhecimento vai ser soberano, vai ser maior do que qualquer outra habilidade que você ainda nem sabe que precisa desenvolver. O que você tem que desenvolver, na verdade, são habilidades executivas, é ter mindset executivo, que, de novo, eu sei que não é ensinado, então não é culpa sua. E aí a primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte: não são as habilidades técnicas, não é ter toda a razão do mundo tecnicamente que vai fazer a sua carreira crescer, vai fazer de você um excelente executor, vai fazer com que você procure as pessoas através de uma conexão voltada pela razão, pura e simplesmente pela razão. Eu estou pautado tecnicamente,
eu sei que o que eu estou te falando é o melhor jeito de fazer e eu vou falar com o meu gestor como um técnico, como um executor, como uma executora. E adivinha só? Dá água, né? Ou seja, dá ruim. E por que dá ruim? Porque a liderança, o teu chefe, o chefe do chefe, o diretor, o CEO da empresa, quanto mais você sobe, quando você for um executivo, uma executiva, você vai entender muito bem o que eu estou te falando. Quando a gente chega num cargo executivo, que é de gerente para cima, não há mais interesse sobre como se executa, não há mais interesse na execução. Não é que a gente não queira que as coisas aconteçam, entenda o que eu estou te falando. É importante ter os executores, lógico que é. A empresa, na sua maioria de pessoas, são executores. Lógico, a grande maioria são pessoas que estão lá no dia a dia, mão na massa, fazendo a engrenagem funcionar. Só que essas pessoas, naturalmente, têm um salário muito mais baixo do que os executivos. Por que o salário do executor é mais baixo do que o do executivo? Porque tecnicamente é muito fácil preparar alguém. Tecnicamente você prepara, substitui mais facilmente e você tem uma oferta muito maior de pessoas que sabem fazer o trabalho tecnicamente. E aí é lei de oferta e demanda, né? Quanto mais pessoas eu tenho que sabem fazer aquele trabalho, mais barato fica o salário. Agora, se eu tenho poucas pessoas dentro da empresa, até no seu segmento de negócio, no mercado de forma completa, são poucas as pessoas que desenvolvem, que aprenderam, que têm consciência de que o que promove não é a habilidade técnica, mas sim o comportamento, o mindset, a forma como você fala e também a forma como você se conecta com a liderança. E o que é isso então? E como é que você resolve o problema de comunicação com o seu líder através da mudança do seu mindset, através do desenvolvimento de habilidades executivas? Olha, a boa notícia é que todas podem ser desenvolvidas, todas as habilidades podem ser desenvolvidas e é por isso que uma promoção até uma posição executiva é para pessoas comuns que estão comprometidas em mudarem. Porque para você ser promovido, você vai ter que mudar. Eu vou te ensinar como fazer, vou te dar aqui um passo importante e você vai ver como é a diferença de entender o que é um bom relacionamento com o gestor e como construir esse bom relacionamento com o gestor, por exemplo, que é o exemplo desse vídeo. Então, como é que funciona essa história do bom relacionamento com o gestor? O primeiro ponto que você tem que ter em mente é exatamente o fato de que executores têm foco na execução, têm foco na razão, na forma de fazer. O executivo tem foco em resultado, ele tem que entregar resultado, ele é cobrado por resultado. Então, quando você chega até o seu gestor, a sua gestora, para falar tecnicamente, na verdade você gera pouca atratividade na conversa. Por que isso? Porque você está indo falar de um assunto que não é o assunto principal que está na cabeça daquela pessoa. Então, se você quer ter um bom relacionamento com o seu gestor, você precisa se conectar com ele. Qual é o jeito de se conectar? Tem dois grandes caminhos aqui. Ou você vai se conectar porque tem uma oportunidade que vai alavancar o resultado, tá certo? Porque tem alguma coisa que realmente vai fazer com que a pessoa te escute, porque, nossa, tem uma sacada aqui que muda o resultado dessa área ou da empresa, ou pela dor. É muito mais fácil você se conectar nesse momento, no momento inicial, pela dor. Por quê? Se você entender quais são as dores da sua liderança, aí você vai conseguir entender como capturar oportunidades, tá bom? Então eu recomendo que você faça esse caminho. Primeiro vamos pela dor e depois a gente vai sim transformar esse conhecimento em transformar em grandes alavancas de negócio. O que eu quero, deixa eu te explicar o que é ir pela dor do seu gestor, da sua gestora e por que isso é tão importante. Porque dependendo da função que você tem, dependendo do cargo que você tem, as cobranças são diferentes. Então, naturalmente, as dores são diferentes. Enquanto você é cobrado por entregar a sua tarefa cada vez melhor, cada vez mais rápido, né? Cada vez de maneira mais eficiente, você tá lá com a dor de como fazer, como. Executor pensa no como. Executor é cobrado por tarefa, executora tá absolutamente focado na questão técnica, né? Que é aquilo que eu já falei. Então, quanto mais executora você é, mais técnico você quer ser. Quanto mais técnico você é, mais você fala de detalhes do como fazer. Mais a sua conversa é sobre questões técnicas.
Mas o gerente, né, o líder, o chefe do seu chefe, o alto executivo da companhia, só tem interesse, na verdade, no benefício que a sua tarefa traz para a empresa. Consegue entender a diferença? Uma coisa é falar sobre a tarefa e discutir tecnicamente. Outra coisa é você falar sobre resultado, sobre benefício. Por que isso? Qual que é a dor da sua liderança? É entregar resultado. Um executivo, uma executiva é cobrado por resultado. Então, se você entende que, na verdade, a conversa que tem aderência, a voz, né? Ou seja, o discurso que a liderança escuta é resultado. Então, quando você aborda a sua liderança para falar de uma questão técnica, de uma execução, na verdade, você fala de um assunto que não tem interesse, entendeu? É como você pegar e falar sobre futebol com alguém que não gosta de futebol. É como você tentar falar sobre uma arte marcial com alguém que não admira esse tipo de esporte, que não tem nenhum apreço por isso. Não há interesse, não entra, é uma conversa que não faz sentido, é uma conversa que para mim não para mim, Patrícia, mas para o seu interlocutor não há interesse. Então, quando você vai falar com alguém sobre algo que essa pessoa não tem interesse, ela não vai te ouvir. É assim que funciona, é assim na vida e é assim na empresa. E aí você tá pensando assim, mas Patrícia, vamos lá, né? Eu tô indo falar com o meu chefe sobre o meu trabalho, sobre a forma como eu faço, sobre a minha execução. Não é obrigação dele ou dela ter interesse nesse tipo de assunto? Não é obrigação da liderança querer saber como eu faço e me falar melhor tecnicamente como fazer? Negativo. Não é. E enquanto você pensar que isso é uma obrigação do seu líder, você tá lascado. Você tá numa armadilha de carreira. Porque tecnicamente é você que vai atrás. Se você tem dúvida, você pode fazer uma pergunta pontual. Olha, eu tenho uma dúvida de como fazer isso. Pode ser para o seu gestor, pode ser para um parceiro. Quem disse que você tem que perguntar tudo para o teu chefe, tá certo? Mas se você tem uma dúvida de como executar bem o seu trabalho, você pergunta sim. É sua responsabilidade ir atrás dessa informação. Não é o seu chefe que tem que olhar e falar, não, eu vou lá falar porque talvez fulano não saiba. Não é assim que funciona. Não é assim que é o mundo corporativo na sua maioria. Você pode encontrar um ou outro gestor mais desenvolvedor, né? Ter um estilo mais treinador, mas ainda assim não diminui e não muda o seu papel e a sua responsabilidade de que você tem que ir atrás da informação, de que é você que vai sim procurar entender como fazer melhor tecnicamente. E aí eu já te dei uma boa razão para você entender por que é que então o seu líder não tem a obrigação de querer te ouvir tecnicamente como fazer. E muito menos, muito menos. Esse é erro clássico e grosseiro de um puro executor, de um genuíno executor, de uma genuína executora, que é achar que ir contar para o chefe que está cada vez melhor tecnicamente vai te promover. Não vai te promover. Quanto melhor você for tecnicamente, mais você vai ficar nesse cargo. Menores são as suas chances de promoção. Pensa comigo, dentro da empresa eu preciso de gente que coloque a mão na massa e faça a engrenagem funcionar. E aí tem uma pessoa que vem o tempo todo me contar como tá melhor tecnicamente. Pensa agora que você é o chefe, vamos inverter. Você é o chefe e chega alguém para você e diz assim, agora eu faço isso mais rápido. Agora tecnicamente eu sou melhor. Eu tô fazendo um curso de especialização técnica aqui na área. Eu tô fazendo um curso de não sei o que lá, técnico. Eu agora sei que tecnicamente é melhor tal coisa. Você ia tirar essa pessoa da execução técnica? Lógico que não. Porque essa pessoa só fala do quê? Técnico, 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 que é igual execução, execução, execução. Aí você fala, a pessoa só fala de execução, a pessoa só melhora e só se desenvolve na execução. Eu acho que essa pessoa vem falar comigo o tempo todo sobre execução. Eu acredito que esse meu liderado tá feliz executando. E que sim, a satisfação, a alegria é ficar nessa posição. E você pode falar, imagina, que absurdo. Não é absurdo não. Você sabia que a maioria das pessoas não querem ou não tem coragem de querer crescer, de fazer uma carreira de sucesso?
Tem muita gente aí acomodada. Se você está aqui comigo nesse vídeo, é porque você não faz parte dessa turma. É porque você faz parte de um grupo de pessoas que já sacaram que podem sim se tornar executivos e executivas. Desse grupo de pessoas que já sacou e que tem vontade, tem compromisso com a sua carreira, quer fazer acontecer, pode às vezes não saber como fazer isso, mas você quer fazer acontecer. Você é comprometido. Você é comprometida com a sua carreira, tanto que você está aqui me ouvindo. Então, se você faz parte desse grupo de pessoas, eu preciso te falar que não adianta ir lá falar quão melhor você está tecnicamente, pura e simplesmente achar que isso vai te promover. Isso dá a leitura de que você está feliz na execução, de que você quer ser o melhor executor, a melhor executora. Sabe o que vai fazer? Vai garantir seu emprego. Você vai ficar aí para sempre, vai ganhar mais ou menos o que você ganha hoje. Quando muito, se você for um analista júnior, você vai virar pleno, de pleno para sênior e aí vai parar. Aí vai parar. Você não vai conseguir crescer para outros cargos de maior responsabilidade, onde vai mudar o seu escopo de trabalho. Por quê? Porque você está todo dia martelando quanto você é bom na execução e quanto você quer ficar executor. Por quê? O fato de você só falar sobre isso e cada vez se mostrar melhor, dá a leitura sim, eu sei que pode ser equivocada, mas dá a leitura de que a pessoa quer estar lá. Eu já vivi isso. Eu já vivi no meu time pessoas que eram realmente muito boas referências no que faziam. Inclusive na época, né, a gente recebia trainee no time e sempre essa pessoa treinava, sempre passava por ela. Porque a gente via ela como uma referência, ela se colocava sempre como uma referência, estava o tempo todo fazendo cada vez melhor a execução e nunca teve coragem de dizer que queria fazer uma carreira. E também não me procurava, eu como gestora da área, também não me procurava para falar de assuntos que tinham a aderência que eu queria ouvir. Só vinha falar de execução, então eu entendia, gosta disso, quer fazer isso para sempre, para mim tá ótimo, faz bem pra caramba, é a vida que segue. Só que passado alguns anos, um dia ela me fala que não. E eu tomei um susto. Eu falei, como assim não? Não, Patrícia, eu queria fazer uma carreira. Eu falei, desde quando você quer fazer uma carreira? Ah, já tem alguns anos, e na verdade eu nem queria que fosse nessa área, eu queria que fosse em outra. Eu falei, caramba, tô mais assustada ainda, eu nem sabia que você queria crescer, agora você sabia menos ainda que você queria estar em outra área. Por que você nunca me falou isso antes? Ah, sei lá, eu fiquei com medo, achei que se eu falasse talvez eu perdesse aqui o meu espaço. Eu falei, não, você já perdeu alguma chance de trocar de área porque tinha vaga, né? Já algumas vezes apareceu a vaga e eu não sabia, eu nunca te indiquei, eu não sabia que você queria. Bom, mas agora eu sei a vida que segue, né? Ela deu sorte, porque estava com uma pessoa que gostava de desenvolver, que gostava de ver os seus liderados crescendo. E aí a gente esperou até a próxima oportunidade, abriu uma vaga na área que ela queria, e então eu indiquei, fiz a indicação dela. Mas olha só, foram, se eu não me engano, quase 3 anos aí perdidos. 3 anos dela fazendo a mesma coisa de maneira repetida, sendo reconhecida como muito boa, treinando os futuros executivos daquela companhia e sem uma chance, uma oportunidade de crescimento, porque eu nem sabia que ela queria. Então ir lá, executar e falar com o seu gestor como um executor não vai te promover, não vai, e não pensa você que ele ou ela tem que adivinhar o que você quer. Então você já entendeu que enfiar os 2 pezinhos e só falar de execução não vai funcionar. E qual que é o jeito certo então? Qual que é a dor, né? Você falou, Patrícia, se você conversar com o seu líder, com a sua liderança, através da dor que eles têm, eu vou criar uma conexão. É isso mesmo. Como é que você se conecta através da dor da liderança? Líder tem que entregar resultado. E quando você vai lá falar do resultado que você visualiza ser possível, ou quando você vai lá falar do que você tem feito, que resultado isso gera, e que você quer gerar ainda mais resultado para a empresa, que você quer ser parte de resultados maiores, que você quer aprender, que você quer fazer mais, que você quer contribuir de uma maneira diferente, você começa a abrir uma conversa diferente da média. Por que eu falo diferente da média? Porque a maioria, mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos executores
não fala sobre isso. Não procura o gestor para falar da dor do chefe. Só procura para falar da sua própria dor. E não funciona assim. É você que muda e faz a carreira acontecer, mas não é falando sobre você. Não é indo até a sua liderança falar da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade. Isso só te afasta. Mas quando você fala do resultado da área, do resultado da empresa, como fazer melhor, como você quer gerar mais resultado para a companhia, aí você fala a língua que o executivo escuta. Aí você fala a língua que vai te conectar com o seu gestor. Você está falando da dor do seu líder, da dor do seu gestor, que no final do dia é a dor da empresa. Entenda a dor, eu estou usando essa palavra para provocar mesmo a sua cabeça, para chamar a sua atenção, mas o que é a dor? É a meta, é o objetivo, é o que tem que ser entregue. E você está pensando assim, mas espera aí, eu também tenho meta, Patrícia. Entregando a minha meta não é suficiente? Por que a minha meta, a minha dor, não é uma conversa que dá aderência para a minha liderança? Porque quando você fala só sobre você, é como se você fosse o centro do mundo e tudo tivesse que parar para te ouvir, como se a sua dor fosse maior que a dor do seu chefe. E aí você está pensando, e por que a dor dele é maior que a minha ou mais importante que a minha? A minha também é importante. Eu sei que é, mas eu quero te lembrar que você, como parte de um time, é parte da dor maior. Então a sua dor, a sua angústia, a sua meta é importante, mas ela não é maior nem mais importante do que a meta da área, do que a meta da empresa. E às vezes o profissional que até tem foco em resultado, mas tem foco em resultado, que é uma habilidade executiva, só que tem foco em resultado como executor e não como executivo. Qual a diferença? O foco em resultado do executor é o meu resultado, o meu número, o meu indicador, a minha meta. Isso é foco em resultado do executor. Isso não te leva para um patamar de promoção. Já se você pensa, olha, eu tenho feito isso, está dando esse resultado, e eu entendo que isso contribui tanto para a nossa meta como departamento, como área. Aí essa conversa é a conversa de foco em resultado de um futuro executivo, de uma futura executiva. Você entendeu a diferença? Eu falo só sobre mim. Isso não há interesse. Executor, executora, fica para sempre nesse cargo. Quando eu falo o que eu tenho feito, como eu vejo que isso contribui, e aí, quer ver ainda melhor para criar conexão com o seu chefe, você vira e fala, eu tenho feito isso, tem dado esse resultado, mas eu vejo que a nossa área ainda precisa de mais. Eu estou pensando em algumas ações para entregar além da minha meta, para contribuir com o resultado da nossa área e da empresa. E é importante falar. Porque você pode estar pensando assim, mas eu faço isso, Paty. Eu entrego até acima da minha meta e nem assim eu sou reconhecido ou promovido. Mas você fala? Porque se você não fala, não vai ter mérito para a promoção. Tem mérito para te manter no cargo. Então diz assim, essa pessoa é boa, entrega pra caramba, deixa aí fazendo esse trabalho. Mas quando você mostra que você é bom, entrega pra caramba, mas que você está conectado com objetivos maiores, que a sua cabeça está além daquele seu escopo e que você pensa na área, que você pensa na empresa como um todo, aí a liderança olha para você e diz assim, opa, essa pessoa é diferente. Eu tive um caso no meu time que na época gerava até um monte de ciumeira mesmo, né? Um monte de ciúmes lá na área. Por quê? Porque tinha uma pessoa do meu time que era diferente. Não era um profissional que ia lá e executava. Na verdade, fazia parte, mas vinha sempre falar comigo sobre o resultado da área. Então, olhava o seu próprio resultado e vinha me contar e me perguntar sobre o resultado da área. E dizia assim, poxa, Paty, eu vi que a nossa venda ontem, falava a nossa venda, né? Como se então a venda da área fosse não só minha responsabilidade, mas era minha e dele, ou seja, era uma responsabilidade compartilhada da maneira como falava. Eu vi que a nossa venda ontem não foi das melhores. Ou eu vi que a nossa venda ontem foi muito boa. As minhas categorias até ajudaram. Ou até às vezes ele dizia assim, a venda da área foi boa. Inclusive foi a venda da fulana que nos ajudou, né? Tá indo super bem o produto dela. Ou seja, não era um apego só sobre ele, o resultado dele, o quanto ele era incrível ou o quanto ele tinha que ser bom todo dia. Era ele olhando para a área e dando os devidos créditos para quem tinha feito um bom trabalho e ao mesmo tempo pensando como eu faço diferente. O meu resultado, Paty, não está acontecendo
por isso, por isso, por isso. Ou seja, tinha clareza. E eu tô pensando nessa e nessa ação. O que que você acha? Você percebe que a abordagem perfeita é disso que eu tô falando. É claro que essa pessoa foi promovida e hoje é um alto executivo, inclusive fora do país. E por que que isso aconteceu? Por que que funcionou? Por que que esse rapaz voou muito alto? Porque em nenhum momento ele falava dele, ele falava dos negócios, ele falava da área, ele falava da empresa, ele conversava comigo e eu tinha ouvido para ele, porque ele dizia uma conversa que me interessava, cara, ele tá comigo olhando para o resultado total. Ele conversava com o diretor, na época eu não era diretor ainda, ele conversava com o nosso diretor sobre a diretoria, sobre a empresa. Então o diretor ouvia ele. Ele procurava as outras áreas da empresa para conversar sobre resultado, falava do resultado inclusive da área vizinha. E a área vizinha às vezes não gostava muito não, vinha me falar: "Poxa, o que o cara veio falar do meu resultado?" Eu dizia: "O que ele te falou?" "Pô, ele falou que o meu resultado tá isso, tá aquilo, foi me falar para fazer tal coisa." Eu falei: "Não, ele te mandou, ele te deu uma sugestão." "Não, na verdade ele me deu uma sugestão." Eu falei: "Por que isso é ruim?" "E aí?" "Ah, e depois ele perguntou o que que eu acho que ele podia fazer melhor." Eu falei: "Então ele foi conversar com você sobre melhoria. Ele não foi lá para meter o bedelho no teu negócio." E você percebe? Ele era tão focado no todo, ele queria tanto ver aquilo tudo funcionar, que ele ia conversar com outras áreas, mesmo sabendo que naquela época, naquela cultura, existia uma rejeição. Não era exatamente o que as pessoas esperavam, mas com o tempo, ele também se mostrando aberto a aprender. Ele perguntava: "O que que você acha que eu posso fazer diferente no meu? Eu vi isso no seu negócio aqui, talvez seja mais fácil para mim ver o teu porque eu tô de fora. E você olhando para o meu, o que que você diria?" O que que é isso? É uma conversa de alguém que quer entregar resultados maiores e quer contribuir para a empresa. É alguém que é parte de algo maior. Você percebe a diferença? Então cuidado, porque se você fala como executor, se você acha que ter foco em resultado é só fazer o seu resultado, você está errado, você está errada. Não é isso que vai te promover, não é isso que vai te conectar com o seu líder, não é isso que vai fazer a alta liderança da empresa querer te ouvir. O que faz a alta liderança da empresa, o teu chefe querer te ouvir, é justamente você ir na dor da empresa, na dor do seu gestor. Qual que era a minha dor nesse exemplo? Fazer o resultado da área funcionar. Fazer o resultado da minha divisão, né, daquela divisão que eu pertencia, funcionar. Ver a empresa crescer. E esse cara tinha a mesma dor que eu. Então ele conectava comigo na conversa. Tinha a mesma dor que o nosso diretor, então ele conectava com o nosso diretor. É assim que funciona, é assim que você vence qualquer barreira com o seu líder, falando sobre algo que verdadeiramente ele ou ela quer ouvir, que faz sentido, que leva para resultados maiores. É falar como um futuro executivo, como uma futura executiva, e não como eterno executor, como alguém que simplesmente olha para o seu, ou como alguém que se desconforta porque o par conversa, é amiguinho, sai de fim de semana, e daí? E daí? Deixa sair, deixa falar, deixa ser amiguinho, cada um tem o seu tempo, cada um vai ser promovido no seu momento, e não é olhando para os lados, não se preocupe com nada disso. Olha para você, olha para a sua linguagem, vê se você fala uma conversa que é a dor da sua liderança. E você pode estar pensando assim: "Patrícia, eu não sei qual é a dor do meu líder, e agora? Como é que eu faço? Eu tenho essa dificuldade, eu quero fazer." Eu entendi, Paty. Eu entendi que é importante, eu entendi que eu tenho que me conectar com o meu líder, né, com a minha gestora, através da dor, mas eu não sei qual é. O que é que verdadeiramente ele ou ela quer? Eu tô desconectado ainda, eu ainda tô um passo atrás. Dá para resolver? Dá para resolver. Sabe como você faz? Se você ainda não sabe exatamente qual que é a dor da sua liderança, começa a prestar atenção, vê o que está acontecendo à sua volta, quais são os assuntos que estão sendo falados, ou até mesmo procura a sua liderança, procura ele ou ela e vai falar. Fala: "Olha só, eu tenho feito esse trabalho, eu gosto de trabalhar aqui, meus resultados são esses, né? Pode estar bom, pode ainda estar precisando melhorar, não importa." E diz assim: "Ó, eu quero aprender mais, eu queria entender melhor sobre a nossa área, sobre quais são as nossas metas e como eu posso contribuir. Eu vou fazer o meu trabalho cada vez melhor, mas eu também quero aprender." Então, quando você faz essa abordagem, mostrando que você não vai deixar de fazer o seu, mas que você também quer aprender,
Nossa, mas é na hora que a pessoa vai querer te ensinar, sabe por quê? Porque você se mostra como alguém para facilitar, para gerar resultado, alguém sendo parte de algo maior e não só indo lá falar de você. Então a conexão com o líder passa pelo assunto que você trata. E lembra, mundo corporativo é assim que é, mas na vida é também. As pessoas escutam quando elas têm interesse sobre o tema. E se você quer ser um profissional que tem conexão com a liderança, conexão para promoção, o jeito de fazer isso é falar sobre negócio. É falar sobre formas de gerar mais valor para a área, para a empresa, para alavancar o seu resultado, para ajudar a empresa, para ser mais produtivo, para ajudar a empresa. Como você faz melhor, porque isso é bom para a área. É isso que vai te conectar e não simplesmente falar de você, do quanto isso, do quanto aquilo e reclamar, falar da sua dor. Isso tudo é cagada, é furada, é cilada do mundo corporativo. Eu sei que ninguém te ensina, eu sei que todo estímulo é para ser técnico e discutir tecnicamente, mas o que vai te promover é mindset, são habilidades executivas, é a inteligência emocional corporativa, é saber falar de um assunto que interessa para o seu interlocutor. Isso é uma habilidade, saber escolher os temas e a forma de abordar o tema. Porque você pode falar do seu problema, só que de um jeito como executor ou como futuro executivo. Quando eu vou lá e digo, olha, eu tô com esse problema, me diz aí o que eu faço, você fala como um executor. Quando você diz, eu tô com essa dificuldade, eu fiz essas ações, ainda não consegui, tô pensando nisso aqui, você acha que é um bom caminho? Tem alguma coisa que eu não pensei? Você fala como um futuro executivo. Então a forma de falar sobre o mesmo tema muda sobre como você é percebido e se você vai se conectar com a sua liderança ou se você vai ser só mais um executor, só mais uma executora tentando a promoção dentro da empresa. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. É importante para mim. Marque um amigo ou uma amiga que também precisa ouvir esse vídeo e bora se tornar um executivo, uma executiva de sucesso.